ele fez uma limpeza a Israel, porque Israel se encontrava numa apostasia, Israel se encontrava na prática da idolatria, Israel se encontrava na prática da iniquidade. Então imediatamente o rei Ezequias, ele fez uma reforma em Jerusalém e trouxe de volta o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, a verdadeira liturgia do culto ao Deus Criador do céu e o Criador da terra, Jeová. Então imediatamente ele levava o seu filho Manassés, e seu filho Manassés, ele conhecia o verdadeiro Deus. O seu filho Manassés era levado pelo seu pai Ezequias para o templo, para adorar, para exaltar o Deus Criador do céu, o Deus Criador da terra. Mais um detalhe: um dia Ezequias morre, e quem reina agora é seu filho Manassés. A Bíblia diz que com apenas 12 anos de idade, Manassés reina em Israel, mas a administração de Manassés é totalmente contrária à atitude e ação do seu pai. Manassés, ele toma uma atitude totalmente diferente do seu pai. Ele entra por outro caminho, por outra vereda, um caminho de desobediência, um caminho de apostasia, um caminho de idolatria, um caminho de feitiçaria e até mesmo de sacrifício de criança. Meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, Ezequias, ele começa a levantar os postes ídolos, a trazer novamente a idolatria, e para afrontar o Deus Criador do céu e da terra, ele coloca um poste ídolo dentro do templo do Senhor. O templo do Senhor foi construído pelo rei Salomão, e aquele templo era consagrado para Deus, é onde estava o nome do Deus de Israel, mas ele colocou para afrontar ao Deus Todo-Poderoso. É ao ponto que as escrituras diz que Manassés, ele matou seus próprios filhos em sacrifício no vale de Inom. E o que me chama a atenção é que ele adorava a Moloque. Moloque era uma estátua, aleluia, de bronze, a qual ela colocava fogo, aleluia, no seu ventre, que era vazio, e o sacerdote pegava aquela criança, e os sacerdotes tocavam os tambores para sufocar, para abafar o grito, o choro daquela criança, e aquela criança era sacrificada viva, aleluia, em oferenda a Moloque. E imediatamente a Bíblia diz que Manassés passou 53 anos, aleluia, sacrificando criança. Segundo o livro dos Reis, vai dizer que as ruas de Jerusalém parecia mais um rio de sangue. Ele praticava adivinhação, ele praticava os gnosticismos, ele praticava tudo aquilo que era contrário à lei do Senhor, tudo que era contrário os mandamentos e as ordenâncias estabelecidas por Deus na sua palavra. Ele andou na contramão da vontade de Deus, mas sabemos de uma coisa, que ele mergulhou na iniquidade. Manassés é descrito na Bíblia como o homem mais perverso de toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse. Manassés foi um homem mau, um homem cruel, um homem sem compaixão, um homem que mergulhou profundamente na iniquidade e, aleluia, no pecado. Aleluia, ele mergulhou no pecado. Tem outro? Ele mergulhou no pecado, na iniquidade. Eu quero dizer para você, amigo ouvinte da palavra de Deus, o pecado separa o homem de Deus, o ser humano da presença do Senhor. É uma barreira. Há um desafio, aleluia, diante do homem. Eu quero dizer para você, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas ao final dele são caminho da morte, o caminho da destruição. Manassés entrou por este caminho de iniquidade, de mal, de perversidade, de ruindade, de idolatria, mas Deus do alto céu estava observando a atitude deste
homem ao caminho que ele estava indo. Deus enviou um profeta, um mensageiro, para alertar Manassés, para advertir do caminho perigoso que ele estava percorrendo. Mas ele não deu ouvido ao conselho de Deus, ele não deu ouvido àquilo que Deus já tinha alertado, mas ele continuou nos seus próprios caminhos. E Deus disse a seguinte, aleluia, para Manassés, que se ele não se arrependesse, se ele não parasse de praticar a sua iniquidade e o seu pecado, se ele não parasse de aborrecer Deus, Deus ia levantar, aleluia, o exército da Síria para ir contra o rei Manassés, e ele ia para o cativeiro. Mas Deus disse que ele ia acorrentado sobre grilhões, sobre corrente. Ele ia, aleluia, Deus ia colocar um anzol no nariz de Manassés e ia levar ele para o calabouço, porque Deus, ele sabe como parar o homem. Deus sabe como, aleluia, tratar com o ser humano que vive na prática do pecado, daqueles que não dão ouvido à voz do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você que Manassés foi para o cativeiro, e lá nas masmorras, lá no cativeiro, no lugar fédido, no lugar frio, no lugar, aleluia, que fedia, mas estava ali Manassés, e ele agora tinha todo o tempo do mundo para refletir sobre a sua maldade, sobre a sua perversidade, sobre o que ele tinha praticado, que tanto desagradara ao Senhor. E a Bíblia diz, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, que Manassés se arrependeu da sua maldade, Manassés se quebrantou diante do Senhor.